A gravidez fora do útero é aquela que acontece fora do local habitual, que seria dentro do útero. Ela pode acontecer dentro das trompas, que é o mais comum, como pode acontecer mesmo dentro dos ovários ou até dentro da cavidade abdominal. A gravidez fora do útero acomete 1% das gestantes no mundo. Esta pode ocorrer com qualquer mulher, porém existem fatores que podem influenciar no desenvolvimento deste tipo de gravidez. É causada por uma deficiência na implantação de uma gravidez, ou seja, não dá tempo da gravidez chegar dentro do útero. E a principal causa são as infecções vaginais, principalmente a clamídia e a gonorreia, são as principais infecções. As pessoas que foram operadas antes podem ter cicatrizes que causem também alguma obstrução nas trompas e então, consequentemente, pode vir a ter uma gravidez fora do útero. Então, a gravidez fora do útero é aquela gravidez que acontece e que se implanta fora do local habitual, que seria dentro do útero. Ela pode acontecer tanto dentro das trompas, que é o mais comum, como pode acontecer mesmo nos ovários ou até dentro da cavidade abdominal. A gravidez fora do útero é causada por uma deficiência na implantação da gravidez, ou seja, não deu tempo da gravidez chegar dentro do útero e a principal causa são as infecções vaginais, portanto. Principalmente a clamídia e a gonorreia são das principais infecções que nós temos. Pessoas que já foram operadas antes podem ter algumas cicatrizes que causem também alguma obstrução nas trompas e então, consequentemente, podem vir a ter uma gravidez etópica. A maioria das gravidezes extrauterinas, como eu disse, ou gravidezes etópicas, acontecem na trompa, tá bem? Então, toda a gravidez, na verdade, mesmo aquela que ocorre dentro do útero, ela não começa dentro do útero. As nossas gravidezes, o nosso óvulo sai do ovário, ele caminha na nossa trompa, se lembrarem daqueles desenhos da escola, caminha na nossa trompa e depois vai se implantar no útero. Quando isto demora, quando este processo demora ou este processo encontra alguma barreira, é quando nós temos a gravidez fora do útero, ou seja, ela não chega a tempo dentro do local onde deveria se implantar. E isto acontece, lá está, porque nós temos alguma barreira. Esta barreira, na grande maioria das vezes, é secundária a infecções. Alguma infecção vaginal que não foi bem tratada e que acabou subindo, ou seja, estava mais embaixo, ascendeu, passou o útero, chegou nas trompas. Causou uma reação inflamatória, aquela trompa ficou torta, ou ficou entupida, ou ficou muito inflamada e não há passagem ali. Então, cria-se ali uma barreira e quando há uma gravidez, apesar de se iniciar a gravidez, ela não consegue passar, não consegue fazer o trajeto todo. A segunda hipótese é, ela até tinha passagem, mas como aquela trompa está de alguma forma danificada, lá está, porque houve inflamação, porque houve ali uma infecção, ela não funciona como deve ser, então transporta aquele óvulo muito mais devagar e ele começa a crescer fora do lugar antes do tempo. Então, quando já é grande, não consegue completar aquele trajeto que deve completar, acaba se implantando na trompa e aí cria uma gravidez extrauterina. O surgimento da dor abdominal intensa e perda de sangue pela vagina, principalmente no primeiro semestre da gestação, pode ser um alerta da existência de uma gravidez fora do útero. Então, o primeiro sintoma que a gente tem são os sintomas clássicos de uma gravidez, porque há sim a produção do hormônio da gravidez, o beta-HCG, então aqueles sintomas de enjoos, aumento do peito, inicialmente são semelhantes. Entretanto, como ela acontece num lugar que não é apropriado, à medida que a gravidez vai crescendo, ela não tem espaço como o útero teria. O útero está feito para aumentar uma gravidez. Mas durante a gravidez etópica, onde ela está implantada, geralmente na trompa, não há espaço para ela crescer. Então, um dos principais sintomas que nos chama a atenção é a dor. Esta pode começar leve, pode haver um pequeno sangramento, mas mesmo muito escasso, e depois ela vai ficando mais agressiva, esta dor, até acomodar a barriga toda, que é geralmente um sinal de alerta que essa gravidez possa estar para arrebentar. Em Moçambique, gravidez fora do útero ocorre com muita frequência. Chega até a diagnosticar em média 3 pacientes por semana. O diagnóstico, na maioria das vezes, é feito por ecografia. Primeira coisa que a gente faz é fazer um teste de gravidez. A gente tem que confirmar que a pessoa está grávida. A segunda coisa é onde é que está esta gravidez.
Na maioria das vezes as pessoas apresentam algum sintoma, lá está, apresentam uma dor ou apresentam um pequeno sangramento, não volumoso o suficiente para a gente suspeitar de um aborto, e geralmente a gente faz uma ecografia e confirma esta gravidez. Se nós não tivermos disponível uma ecografia, uma das coisas que nós podemos fazer é acompanhar com beta-HCG, que é o hormônio da gravidez. Se esta gravidez extrauterina não estiver rota, ou seja, não estiver com muitos sintomas, não conseguimos fazer a ecografia ou a ecografia não nos deixou bem esclarecidos, nós pedimos o beta-HCG e pedimos 3 dias depois um novo beta-HCG. Porque o que a gente sabe é que uma gravidez extrauterina, por não estar no lugar certo, este valor não aumenta tanto como a gente espera numa gravidez normal. Numa gravidez normal, o beta-HCG quase que duplica de um dia para o outro. Numa gravidez etópica, esta evolução não se observa. Então, um dos exames que a gente pode fazer é um beta-HCG seriado. Mas o exame principal, geralmente, é a ecografia. Claro que uma paciente com uma gravidez etópica rota, que é aquela situação que eu dizia, que é uma emergência e que pode ser fatal, muitas vezes a clínica é suficiente, porque a paciente tem dor, a paciente apresenta sinais claros de hemorragia, de sangramento, de descompensação já por causa do sangramento e apresenta uma dor muito forte abdominal, com aquilo que a gente diz que é defesa abdominal, ou seja, há sinais de que haja sangue livre na barriga e quando a gente toca na barriga dessa paciente ela reage, portanto isso confirma-nos que há ali alguma coisa que é cirúrgica, pelo menos. Se a gente tiver essa opção cirúrgica mais o resultado da gravidez positivo, a gente tem que levar a paciente à sala. A outra coisa, a paciente não tem muitos sintomas, eu tenho um teste de gravidez positivo, eu tenho uma ecografia em que eu tenho um útero vazio, eu tenho sempre que suspeitar que a gravidez está noutro lugar. O diagnóstico tardio da gravidez fora do útero pode causar vários danos. Em casos mais graves, a paciente pode perder a vida. Gravidez fora do útero parece muito simples a gente dizer uma gravidez que não está no lugar certo, mas o problema é, não estando no lugar certo, não há espaço para que ela cresça, não há vascularização preparada para aquela gravidez e o que acontece é que ela acaba arrebentando, por exemplo, a trompa, que é onde mais de 80% das gravidezes extrauterinas se encontram. A trompa ela é muito fininha, não tem a elasticidade que o útero tem, e então basta a pessoa estar com um mês e meio de gravidez e a gravidez está a crescer, não há ali capacidade de acomodar esta gravidez, ela acaba arrebentando aquela trompa e fica a sangrar. Mas isto é um sangramento interno, um sangramento abdominal que não se vê cá para fora. Então, a menos que a paciente corra para o hospital a tempo e que seja rapidamente feito o diagnóstico, nós podemos sim perder a vida da paciente, porque a paciente está a sangrar dentro da barriga, não se vê cá para fora, então é preciso perceber com os sinais clínicos que a paciente está com anemia, que está fraca, que tem sangramento. Muitas vezes faz-se uma ecografia para confirmar, vê-se lá então este sangue livre na barriga que dá-nos aquele sinal de que já arrebentou e então aí sim tem que se intervir o mais rápido possível. O tratamento da gravidez fora do útero em Moçambique maioritariamente é cirúrgico, porém se a gravidez fora do útero for diagnosticada precocemente, é possível fazer uma medicação. Então, o tratamento da gravidez etópica aqui em Moçambique ele ainda é maioritariamente cirúrgico. Se a gente encontrasse uma gravidez etópica logo no início, nas primeiras 6 semanas, onde a gravidez não passasse de 4 centímetros, os valores de beta-HCG estivessem muito baixos, seria possível fazer uma medicação que se chama metotrexato, que nós temos aqui no país, e que esta por si só dissolveria a gravidez e, a princípio, resolveria o problema. O problema é encontrar as pacientes com 5 semanas, quer dizer, com uma gravidez que nem sintomas deu, às vezes a pessoa nem sequer desconfia da gravidez. Então, na maioria dos casos que nós encontramos nos nossos hospitais, as situações são cirúrgicas, as gravidezes já são grandes, estejam elas rotas ou não, a indicação é ir à sala de operações e remover esta gravidez que está no lugar errado. Toda gravidez fora do útero termina em aborto. Não existe bebê que sobrevive a este tipo de gravidez. Uma gravidez etópica vai sempre resultar num aborto. Dependendo do local, isso vai determinar o dano que nós temos. Uma gravidez etópica que ocorra numa trompa pode sim danificar essa trompa do lado onde ela ocorreu, mas se nós continuamos a ter a outra trompa e continuamos a ter os 2 ovários. Uma gravidez que aconteça também dentro do ovário, ela também permite que o outro ovário faça o trabalho das próximas vezes.
é claro que a probabilidade começa a diminuir, porque se nós já tivermos um fator que causou inflamação naquela trompa e causou uma gravidez etópica, é porque nós tivemos um fator de risco ali presente para causar aquela gravidez etópica. Então, são sempre mulheres que têm um risco maior do que as outras que nunca tiveram uma gravidez etópica. Então, quem já teve uma gravidez etópica vai ter sempre um risco maior de voltar a ter uma gravidez etópica. Mas não significa que ela não possa engravidar e ter uma gravidez saudável. Então, como mensagem que eu deixaria é que a gravidez etópica não é uma coisa assim tão frequente, ela corresponde a mais ou menos 2 a 3% de todas as gravidezes normais e, na verdade, não existe nada que a gente possa fazer para prevenir especificamente a gravidez etópica. O que a gente tem que fazer é ter uma boa higiene vaginal nossa e bons hábitos. Os bons hábitos são aquilo que previnem que a gente apanhe infecções sexuais, infecções vaginais e, consequentemente, a gente tem aquela inflamação que eu falava nas trompas e eu possa ter o risco de vir a ter uma gravidez etópica. Então, vale sempre chamar a atenção e vale sempre lembrar de usar proteção durante as relações sexuais, porque a maioria destas infecções que depois nos põem em risco de ter uma gravidez etópica são infecções sexualmente transmissíveis. Então, o uso de preservativo é a melhor barreira que nós temos, porque ele não só vai prevenir de uma gravidez indesejada, como ele vai prevenir da aquisição destas infecções sexualmente transmissíveis e, consequentemente, dos danos que nós podemos ter destas infecções quando elas não são bem detectadas ou não são bem tratadas. De salientar que a paciente que já foi diagnosticada com gravidez fora do útero pode voltar a engravidar e ter filhos, porém as chances de ter uma gravidez fora do útero são maiores.